O Renato, ele perdeu um pouco da unanimidade entre os gremistas como treinador. Perdeu bastante. Pode ser, Pedro. Perdeu bastante. E esse é o último jogo, assim, porque o Grêmio não está olhando tanto para a ponta de baixo da tabela mais e sabe da dificuldade que vai ser para chegar numa Libertadores da América. Então esse é o último jogo. É o último evento que tem relevância. Que vai ter relevância e que vai marcar. O Renato está sendo contestado. Se ele ganha o Clássico Grenal, ele sai dizendo o seguinte: Maurício, viu só? Sim. Vocês me criticaram lá atrás porque eu dei 4 dias de folga. Todo mundo ganhou 4 dias de folga. Por que o meu grupo não poderia ter esse descanso? E outra, eu também me criticaram porque eu não vim treinar na segunda-feira. Olha aí, o Inter está treinando faz 2 semanas e eu ganhei deles, lá do Roger, do D'Alessandro. Mas isso é uma pessoa olhando só para si mesmo. Exatamente. O que ele chamou para ele, e eu acho, e aí eu acho que tem um debate que o César acha que não foi premeditado isso. Eu desconfio que essa foi uma ação muito pensada do Renato, que o Renato não mexe nenhuma peça do tabuleiro sem pensar. E eu acho que o Renato fez isso de chamado caso pensado. Mas eu acho que o Renato ele está buscando, esse ano especificamente, mais recentemente, aí depois do episódio da enchente, ele fica buscando uns conflitos que antes ele buscava menos, sempre buscou, mas parece que ele está buscando mais, assim, e ele realmente me passa a sensação de um certo enfado, assim, sabe? Quase que buscando uma situação limite que não tenha mais volta para ficar ou para não ficar, porque assim, ó, não se trata tanto da questão de que ele, o treinador principal, não ia atuar fundamentalmente no treino, porque a gente sabe que a sistemática de treinos mudou muito, né? É tudo muito misturado. Mas é que não, para nenhuma pessoa, mesmo que não está ligada no futebol, passa como razoável a ideia de que no enfrentamento que é o mais hegemônico, uma semana antes, o líder não está ali com os caras, mesmo que ele tivesse que ficar só sentado, olhando e conversando com os jogadores. Aí o Guerrinha tem razão, mas se ele não vai no jogo, por que viria no treino, né? O Renato, é bom lembrar, ele não foi no jogo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Ele poderia ter ido até o hotel, ficado no hotel e recebe os caras depois do jogo. Seria muito melhor, seria, digamos assim, a parceria daquele que é o grande comandante, tido como o cara que sabe dominar grupo de pessoas e tal, que é rigorosamente verdade. Bom, agora o Renato não vem para o Grenal e aí está a diferença. Maurício, é Grenal, Maurício. E Grenal, tu tem que trabalhar o máximo possível. Sim, vai ganhar ou vai perder, não sei. Mas quanto mais tu trabalha, isso vale para o Grenal, vale para o nosso trabalho, vale para o trabalho da construção civil. Estamos aqui no estande da Soprano, né? Conferindo tudo que a Construsul tem para mostrar. Vale no trabalho de qualquer um. Quanto mais tu trabalha, maior é a chance que tu tens de que as coisas aconteçam bem. Eu quero concordar com você no sentido de que, havendo um evento do tamanho do Grenal, que é autoexplicativo, fica mais assintosa a ausência do Renato. Mas conceitualmente já seria assintoso todo mundo voltar depois de 4 dias e o comandante voltar no 5º se fosse contra o Celupa ou o Safurfa. Por quê? Eu gosto porque do Safurfa. A questão não, mas é Grenal, Maurício. É Grenal. É diferente. Você potencializa isso. O Vaguinha e o Diogo trazem um componente muito interessante, que é assim, jogar todas as fichas na base do tudo ou nada. Eu tô no limite, avançando no limite do confronto, porque se eu ganhar o Grenal, eles não vão me suportar na coletiva. Eu vou dizer que não preciso trabalhar para ganhar. E se eu perder, eu tenho ombro suficiente, eu tenho ombro para apanhar e não vai mudar a minha vida. Mas aí é que tá a questão para mim fundamental, Pedro. É que o Grenal não é contra os críticos, contra a imprensa, contra o cenário, é contra o Inter. Contra o Inter. Tem ganhado o Inter. E o Inter tá redondinho, trabalhando. Não é contra nós. O Inter redondinho, trabalhando desde quinta-feira passada, aprimorando parte física, recuperando os jogadores que estão voltando do departamento médico. E aí eu acho que, e é por isso, Pedro, que eu... Tu te enganaste, não é desde quinta-feira passada, é desde a semana passada, final de semana o Inter não jogou ainda. É que o Inter deu folga de 4 dias também. Perfeito. Só que, por exemplo, os 3 jogadores que agora estão voltando, eles voltaram antes da quinta-feira. Na terça eles já estavam no Beira-Rio trabalhando. Ou seja, o Inter está focado. E quem está focado está mais perto de ganhar. Nós tivemos um Grenal, Léo, muito parecido neste particular. A pandemia mostrou um Grêmio, voltaram juntos, todo aquele esquema de segurança que se montou.
se tinha uma ideia de que o Inter estava trabalhando mais com o Eduardo Cudê naquele momento. Sim, o Renato estava no Rio, né? O Renato ficou Mas aí no Rio jogando de saúde, né? Isso, ficou jogando futebol no Rio e tal, apareceu muitas vezes com fotos dele na beira da praia. O Grêmio voltou. Veio o Grenal em Caxias, no Centenário. O Grêmio venceu 1-0, um gol de falta. Que é Jean-Pierre. Jean-Pierre bate uma falta, bate nas costas de um zagueiro do Inter Bela lembrança. E vence o goleiro. Bela Ali lembrança. o Grêmio ganha. E por que eu chamo de um cenário semelhante? Porque se tinha a ideia ali de que o Inter estava trabalhando mais do que o Grêmio. Não se tinha ideia. O Inter estava trabalhando. Não, inclusive, o Cudê, inclusive o Cudê trabalhou treino, isso é, nos bastidores a gente sabe. O Cudê treinava coletivo em meio à pandemia. Pois é, mas se tinha, eu estou dizendo assim, do ponto de vista do cenário é parecido, tá? Sem dúvida. O que me assusta hoje é que este cenário, que o Grêmio está de alguma maneira absorvendo mais uma vez, está desmobilizando o torcedor. O torcedor do Grêmio está largando, está enchendo o saco, entendeu? O torcedor do Grêmio está olhando para isso, está dizendo o seguinte: eles não estão preocupados, vou eu me preocupar. Tu não está generalizando. Quando tu fala o torcedor do Grêmio, parte do torcedor do Grêmio. Eu sempre, a palavra correta com certeza é a que tu coloca. Algumas pessoas, ou grande parte das pessoas, ou uma parte das pessoas, todos não, obviamente, mas é apenas uma figura de linguagem quando a gente fala isso. O fato é que o torcedor está incomodado. A sensação que eu tenho é que comportamento das pessoas, ela é medida pelo ambiente, sempre. O ambiente determina o comportamento. Quando tu vai em algum lugar que se trabalha muito, que as pessoas são muito sérias, tu não entra rindo. Quando tu vai em algum lugar que não se tem tantas regras, tu nota que tu pode passar um pouco dos teus limites ali e sempre é preciso entender o ambiente como base do comportamento das pessoas. E o que está acontecendo com o Grêmio hoje é que o ambiente do Grêmio, que é permissivo para algumas situações do seu líder, permite que as pessoas se incomodem com esse processo. Afrouxa a corda. É isso, né? Grêmio, afrouxa a corda do ambiente. O Grêmio teve o que o Inter não teve. O Grêmio teve um jogo no meio da data FIFA. Entre esse jogo contra o Atlético e o Grenal são 10 dias. O Grêmio sai do jogo, viaja quarta-feira para quinta e dá 4 dias de folga. Aqueles 10 dias já ficam reduzidos a segunda, terça, quarta e quinta. Porque sexta é pré-jogo, tu não treina. No máximo tu faz uma bola parada. Rachão. Então, esses 10 dias se resumiram a 4. Como o técnico estava de fora, por mais que ele passe a orientação, eles se reduziram a 3. Essa é a conta. Essa é a conta. Tu tem toda a razão. O que acontece, e aí entra a mágica, e o Vaguinho usa a expressão estrela, o que acontece é que isso não é determinante para ganhar ou perder. Não, claro que não. Isso não é determinante para ganhar e perder. E aí, Pedro, é que é a lógica do jogo. O que tu quer? A tendência é tu ganhar trabalhando mais. Não é tu ganhar trabalhando menos. Só que o futebol permite que tu ganhe também. O contexto do Grêmio, que é o que mais me assusta, é que o Grêmio talvez jogue tudo no Grenal, como tu está supondo, ou como tu está querendo, ou como tu dentro do raciocínio que vocês fizeram, como se fosse algo importante. O Grenal hoje, no contexto do Grêmio, ele não é tão importante como o resumo do trabalho do Grêmio no ano. O trabalho é horroroso. O Grêmio foi eliminado do Fluminense, o Grêmio foi eliminado do Corinthians, e o Grêmio está em 11º no Campeonato Brasileiro. Não vão me dizer que ganhar o Grenal vai transformar o Renato em Marte. Não vai. O que eu acho que uma parte, digamos assim, do torcedor do Grêmio, ele está criando uma ideia de que nesse caso específico, o resultado do jogo não é o que vai dizer se o Renato está certo ou está errado de não ter vindo. É conceito antes. Não, ele pode até ganhar o jogo, é futebol, pode jogar muito melhor, mas enfim, vai estar errado igual. Essa é a questão, né? Porque durante um período o Renato chancelava o certo e o errado. O Renato cravava era o certo e o errado. Eu acho que hoje me parece que não é mais assim. Qual foi o jogo do Grêmio depois de Grêmio e Bragantino, que o Renato continua suspenso? Brasília. Pois é. Depois contra o Botafogo. Então, depois do jogo contra o Bragantino, o Renato concede uma entrevista dizendo
rebatendo as críticas. Não, mas contra o Botafogo tem o jogo do Criciúma no meio que o Grêmio perde na arena. Isso, depois, nessa entrevista, pós-jogo Criciúma, ele fala sobre a ausência dele, que não faz diferença nenhuma, não ia fazer diferença nenhuma, só que ele se contradiz ao ir. No jogo seguinte ele vai ao Brasília. Acho que mesmo sem poder. Deram uma luz alta nele e ele se deu conta de que... Pois é, mas a luz alta funciona, a luz alta é seletiva. Não funciona agora. É que eu quero esse é o gancho que eu quero pegar agora. Ele está autorizado pela direção, é o que eu ouvi, né? Aqui nós estamos chegando no ponto que me parece mais importante. Claro que para o mundo do Grêmio, melhor seria o próprio Renato entender que na semana Grenal não era de bom tom começar a trabalhar um dia depois dos demais, e de menos bom tom ainda é no dia em que os jogadores já voltaram e trabalharam, entra uma foto dele ainda com o dia adicional de folga, tomando um chopp no Rio de Janeiro, que é uma das melhores coisas para se fazer na vida. É bom demais. Agora, há alguém mais responsável do que o Renato por este cenário, e responde pela figura do presidente e do vice de futebol. Eles chancelam o que o Renato está fazendo. Alberto Guerra e Antônio Brum têm autoridade, têm legitimidade para dizer ao Renato, para comunicar ao Renato: Renato, com todo o carinho de quem adora você pelo ídolo que é, pela estátua que é, você vai estar aqui segunda junto com os demais jogadores. Você está obrigado a algumas coisas do seu cargo que mesmo você sendo estátua você vai fazer. E eles não fazem, Léo. Então a responsabilidade maior não é do Renato, é de quem o autoriza. O Grenal é tudo um caso à parte. Ele é um mundo à parte, é um jogo à parte. Por isso que ele tinha que ter vindo. É lá dentro que vai se resolver e daqui a pouco a estratégia do Renato funciona muito bem e supera a estratégia do Roger e o Grêmio tudo ok. O que é simbólico nessa semana Grenal é que está muito claro e já vem de muito tempo, mas agora fica evidenciado que essa é a linha de trabalho. Essa é a linha de trabalho. Esse é o método, esse é o conceito. Deu certo em determinado momento? Deu muito certo. O Grêmio foi muito vitorioso. A questão é que nos últimos tempos não vem dando certo. Ô, Bonitão, faz 5, 6 anos. 7. Desde 2017, né? Tá, não, aí depois ganhou a Recopa, tá? 2018. De 2018 pra cá, o Grêmio só ganha gauchão. Mas ele não ganha do Inter, ele ganha do Ipiranga, ele ganha do Caxias, ele ganha do Juventude. Tá entendendo? Então esse é o Grêmio ex-campeão do Rio Grande do Sul. Nesse meio tempo teve semifinal de Copa do Brasil, teve vice-campeonato brasileiro, teve semifinal de Libertadores. Tem bons anos. Tem bons anos. A questão é que nos últimos tempos não tem funcionado. Mas por isso o questionamento. A tua frase, para mim, ela é definitiva e perfeita em relação ao que está acontecendo. Gostam desse método ou não? O método está posto, Pedro. O método é esse. Nós teremos essa resposta, Pedro, no fim do ano. Eu até entendo que a direção do Grêmio não vai tomar uma decisão radical de brigar com o Renato, discutir, peitá-lo agora, fim de ano, enfim. Agora nós vamos ter uma resposta cabal para isso no final do ano. Eu vou te dar o raciocínio que eu ouvi de uma pessoa que está muito bem enfronhada com o que acontece lá no Grêmio. Círculo do poder. Se bota o Renato para a rua e o Grêmio cai, o problema é da direção. Claro, Pedro. Se não bota o Renato para a rua e o Grêmio cai, porque até pouco tempo atrás tinha medo de cair, agora melhorou um pouco, tá? Melhorou um pouco, ainda tem que melhorar mais, tá? Aí, se tá o Renato, o problema é do Renato. Claro. Se tu tirou o Renato é a bola de segurança, Pedro. O Renato está se despedindo do Grêmio, rapaz. O Renato está indo embora, não tenha dúvida nenhuma. Ele encheu o saco, entendeu? De trabalhar. Ganha 1,5 milhão por mês. Posta foto tomando chopp. Vem cá, tem coisa melhor? Ele precisa trabalhar? Não. O que ele corre? Qual é o risco que ele corre trabalhando? Ele corre perdendo a moral que ele já adquiriu com o torcedor do Grêmio. Por quê? Porque daqui a pouco ele cai, daqui a pouco ele é eliminado de competições como aconteceu, só vai perder pontos. Então, ele sabe o que ele quer? Ele quer parar, ele vai parar, ele vai tentar outra coisa, ou vai ficar um ano parado, ou vai treinar em outro lugar. Ele não vai continuar no Grêmio, podem ter certeza. Mas pode ser isso, Guerrinha, não tem dúvida, mas até em cima da linha do método que o Léo coloca, o Maurício muito fala do combo Renato, né, Maurício? Que na verdade... Contrata o Renato, contrata tudo. Que na verdade se encontra com a leitura do Léo. Só que, Pedro, a gente não pode achar que é agora que o Renato está fazendo isso. Sempre fez. É a 7ª folga do Renato nessa volta dele ao Grêmio. Folga adicional em relação ao grupo de jogadores. É isso. 7ª levantamento de Valéria Então é assim que funciona.
É assim, a linha do Léo, de que o método tão contentes com o Renato, estamos contentes com o Renato. Aí tem esses o combo.